Obrigado, Cal. Nada. Aqui. Pessoal, boa tarde para vocês. Iniciando nossa aula. Lembrando, vamos a parlotear. Parlotear seria falar, conversar, dialogar, bater papo. Vem da palavra também do latim, né? Parlare, que o italiano fala parlare, falar. E no espanhol ficou essa palavra, parlar ou parlotear, bater papo. Trabalhamos com linguística hoje, texto. Boas tardes. Só não esqueçam, ponto de exclamação no início e no final. Se tiver um ponto de exclamação, 2 no final. Ponto de interrogação, início e no final. Tá? Se tiver mais um aluno, depois coloca seu nome no chat, que depois eu acrescento. Não esquecendo que viernes, sexta-feira. A Federal publicou o conteúdo linguístico. Então, nós temos vários itens. Relembrando, à medida que vai indo a sala, você vai colocando, adicionando, desenvolvendo o que está sendo cobrado. Tá? Nós já fizemos a introdução na vez passada, só para lembrar. Essa é a primeira parte. Segunda parte. Tudo que você está vendo aqui, nós já trabalhamos com eles parcialmente, em textos ou gramáticos, né, ou textos. Terceira parte. Sempre falamos, né? Pretérito plus com prefixo de subjuntivo, tá? Seria o mais que perfeito. Então, sempre está nos textos. Isso para interpretar corretamente.
Caso alguém esqueceu, não custa nada lembrar que, se eu tinha falado talvez espanhol separado, português junto. Quizá, trocamos Z por C cedilha. Então seria quizá, dali vem do latim, né? Quem sabe, qui sabe, quem sabe. Dali que veio essa palavra, né? Também tem o mesmo significado, talvez. Então, se perguntar sinônimo de talvez, vai estar a palavra quizá, quizás. Na sequência, pode vir na frase puede que, puede ser que, etc. Tá? Isso no presente subjuntivo. E a palavra ojalá, que sempre encontramos em contextos, que seria tomara, tomara. E a palavra quando, igual em português, ojalá falamos. E enquanto, cuidado, parece português. Todo mundo fala que significa enquanto, não. Enquanto significa tão logo, de imediato, apenas, parece português, não significa quase não. E tão pronto significa de imediato. Então, essa palavra aqui, tão pronto, é sinônimo de enquanto, sim. Tá? São sinônimos. Apenas significa quase não. E mais o presente subjuntivo. Outra marcação que temos sempre, aunque, significa ainda que, mesmo que, apesar de, se bem que. Sin embargo, significa no entanto, entretanto, não obstante, uma conjunção adversativa. E quando falo no, sino, na frase sempre virá, quando for negativo, virá na sequência a palavra sino, que significa é sim, ou senão, mas, porém, contudo. Mas somente usamos quando a frase for o quê? Negativo. Não só significa não só, e a frase negativa. Condição negativa, há uma contradição, por isso que é chamado conjunção adversativa. Contraria o que está sendo do início, negado, contraria. Também. Seguindo com a função comunicativa, textos, a questão ou todas as questões do Enem, sempre tem texto. Agora, a federal coloca tanto textos quanto a parte gramática. Por isso que estamos vendo aqui, o que foi feito e o que pode cair para vocês. Não somente a nível terceiro cursinho, tá? Para quem vai fazer o passe, vai ter o quê? O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. Tem uma sequência. Regras de ortografia. Nunca vai ser cobrada a pronúncia, mas pode ser que eles falem da equivalência para o português na pronúncia. É parecido ao português. Trabalhando então a primeira parte, que nós vimos, aumentativo e diminutivo. Eu sempre gosto de colocar no grego para saber o porquê. Lembrando, você vai fazer vestibular, você vai passar sim na turma tanto biológica, no caso medicina, odonto, veterinária, e sempre você vai encontrar grego. Tá? Para quem vai fazer direito, também teremos, né, que conhecer grego ou latim. Então, esse cai significa uma conjunção aditiva. Exemplo, Gabriela acabou de ver um peliculão e lhe ha encantado. Então, essa palavra on é aumentativo. O que significa? Olha a tradução aqui. Então, peliculão seria filmão. Juan Pedro es un buenazo en lo que hace. Terminação aço, aumentativo. A tradução aqui. Um buenazo, muito bom. Lembrando, é AC faz. Lembra, H por F e C com E trocou pelo Z. É fácil, né? Larissa não poderia trabalhar porque tem um probleminha que é solventar. Olha a tradução. Da palavra probleminha, terminação ilho, ilha, diminutivo. Estamos trabalhando com aumentativo e diminutivo.
E solventar, resolver. Oye, espera um momentito que já vou a salar. Quem nunca escutou essa frase vai ficar na dúvida. O que será que falou? Então, oye significa escuta. Espera um momentinho. Então, ito, terminação ilha, ito, são diminutivos. E olha aqui o verbo importante. Salar, parece português, significa salgar. Cuidado, salar, salgar. Você vai falar, eu vou esquecer. Lembra de sal, cloreto de sódio. Então, você tem de sal. Palavras terminadas em as ou asa serão aumentativo. Esse exemplo que vimos atrás. No caso da palavra coche, que você viu, cochaço, é o aumentativo de carro. Coche, carro, aqui seria carrão em português. Codo, codaço, seria cotovelo, de uma cotovelada. Jefe, aumentativo de jefe, chefe, né? Chefão. Pelota, que você já conhece, então seria bola. Tudo bem? Então, pelotazo, cuidado com a bola. Recebi um pelotazo no corpo. Recebi uma bolada no corpo. E diminutivos. Lembra que vimos aumentativos e agora diminutivos. Então, temos a terminação ito, ita, ilho, ilha, que nós vimos lá atrás. Ico, algumas palavras colocam nico, ica, ou cito, cita. Caminhão, caminhãozito. Você vai falar por que foi colocado cito. Olha a letra N final da palavra, então acrescento cito. Caminhão, caminhãozito. Corral, corralito. Ali vai acréscimo de ito. Quadro, quadrinho, quadrito, quadrinho português. Gorrião, que significa pardal, pardalzinho. Então, gorrião, pardal, pássaro. Observe que sapato se escreve com Z. Espanhol, português conhece. Então, sapatito seria sapatinho. Então, são exemplos de aumentativo e diminutivo. Lembrando, sempre coloco a fonte. Tá? Nós temos livros, mas colocamos aqui para você ter como pesquisar, aumentar mais conhecimento. Tá? Isso aqui é o básico para vocês, tá? Para não pegar muita matéria com livros ou dentro da internet. Eu sempre passo simplificado para vocês. Aumentativo. Como que reconhecemos quando é aumentativo? Falamos terminação aso. Mas um detalhe só. A letra G que você vai ver sublinhada nos exemplos vai significar golpe, pancada, ou movimento brusco. Então, terminação aso. Então, arranhar, arranhar português. Aranhar, de um arranhão. Então, terminação aumentativa. Então, seria rasgadura, pode ser a frase que diz, né? Rasgadura ligeira hecha en el cutis con las uñas u otra cosa. Então, seria arranhão pequeno, ligeiro, leve, feita na pele. Observe que quando falou el cutis, seria a cutis, daí a palavra a cutícula. Só que em espanhol é masculino. El cutis, a cutícula, tá? A cutis, ou a pele, com as unhas ou outra coisa. Pode ser que arranhou com lápis, etc. Né? Balão, balonaço. Então, o que significa? Golpe forte dado com balão. Então, pode ser o quê? Bexiga, balão, etc. Pode ser bola também.
No caso da palavra canha, canhaço. Lembrando que a palavra canha pode significar, tirando tio, seria cana, cana de açúcar, pode ser vara, vara de bambu, e pode ser vara de pescar. Tá? Então, se eu falo, né? Vara de pescar, canha. Então, ele tem várias traduções. Um detalhe: somente na Espanha significa shopping, aquela bebida escura de cerveja. Tá? Então, se eu falo, vou tomar uma canha, vou tomar um shopping. Então, canhaço significa o quê? Golpe dado com uma vara de bambu. Continuamos aqui. Capote. Capote, você está vendo que tem a terminação aço, capotaço. Então, seria paz de capote, de capa. Então, capote seria capa, pode ser de vestimenta, mas também pode ser a capa do toureiro. No caso aqui seria passe de capa que faz o toureiro para atrair ou despistar ao touro. Então, o touro ele vai investir, né? E na hora o toureiro fica de lado e ele consegue passar embaixo da capa. Então tem que ser muito ágil, porque senão pode ser machucado o toureiro, né? Então ele faz aquele jogo de cintura, tá? Então se fala, né? El torero de um capotazo. Então ele conseguiu driblar o touro. Garrote, garrotaço. Golpe dado com garrote, tá? Mas alguém fala, mas que significa garrote? Sinônimo em espanhol de bastão. Bastão significa bengala. Então se fala de um garrotaço, de uma bengalada, golpe dado com a bengala. Tá? Então não esqueça. Bastão é sinônimo de bengala. E espanhol, garrote. Hacha. Lembrando que hacha significa machado. Hacha, machado. Hachaço. Também são aço aumentativo. Então seria golpe dado com um machado. Olha a palavra aqui. Porraço. Parece português, né? Quando se fala golpe, que se dá com essa palavra aqui. Mas a palavra que está aqui, tá, significa cacetete, tá? Aquilo do policial. Antigamente, era dos homens das cavernas, cavernícolas. Então, ele utilizava esse bastão aqui, né? E, e a caça, e a briga, etc. Tá? Então, você falou, né? Ele deu um porraço, deu uma porrada, dele ia falar porrada. Né? Então, seria o golpe dado com o cacetete, aquele do policial. Puerta, portaço. Então, seria golpe muito forte que se dá com a porta. Alguém sai bravo e bate a porta. Né? Punho. Punho seria a mão fechada que quando se faz. Mas olha aqui a palavra. Eu não vou falar porque tem meninos ali que podem interpretar errado. Então, cuidado. Essa palavra aqui seria, então, golpe dado com a mão fechada. Quando alguém bate com força na mesa, na parede, certo? Tá? Então, golpe dado com o punho fechado. Torta, tortaça. A palavra torta significa bolo, mas também pode ser de salgado também. Geralmente em espanhol se fala torta, mas no sentido de doce. Tá? Então, tortaço seria então um golpe dado com a massa, com o bolo. Poderia ser essa guerra de tortas, de festas, que você vê em televisão, cinema, etc. Você fala tortaço. Mas tortaço também pode ser o quê? O sentido de bofetada no rosto. Então, olha aqui. Tortaço, bofetada. Tá? Então, olha o sentido. Tem dois sentidos. Quando alguém é atingido com um pedaço de bolo ou uma bofetada, um tapa, como se fala. Exercício. Vocês vão tentar fazer primeiro qual é o diminutivo das seguintes palavras. Diminutivo se reconhece pela terminação ito. A resposta é a letra B.
Tá? Se alguém falar, não dá tempo de anotar, lembra que você vai receber esse material, tá? Vai ser publicado, então você confere ali. Então, letra B. Aqui no final vai ter a resposta. Perrazo seria cachorrão. Perro, cachorro. Então, perrito seria cachorrinho. Escolha o senhor aumentativo. Aqui pegou diminutivo, ito, e agora aumentativo. Sapatilha. Será que a terminação ito diminutivo? Sapatito? O sapataço? Então, a resposta, letra B. Letra B. Opa, desculpa, aumentativo, né? Então, sapataço. Terminação aço, aumentativo. Então, letra C. Letra B, letra C. Sapatito seria sapatinho. No caso, sapatilha significa tênis. Olha a palavra aqui que é pegadinha. Sapatilha, tênis. Não tem nada a ver com diminutivo. 3. Escolha aumentativo. Riquíssimo, ricachão, ou rico. Então, olha só, palavras terminacioníssimas são adjetivos que têm o grau que altera. Então, seria muito rico. Tá? Mas também pode ser relativo ao sabor, comida. Sabor vem de sabor, né? Então, seria saboroso, gostoso, delicioso. E ricachão, como fala, aumentativo, então seria de rico. Então, algumas palavras que tem on, falamos que é aumentativo. No caso, CH foi acrescentado a mais no espanhol. Então, seria muito rico em questão de dinheiro. E rico, adjetivo, adinheirado. Então, aumentativo, letra B. Exercício 4 está pedindo diminutivo. Hombrecillo, hombre, hombretón. Como é diminutivo, voltando aqui, então seria hombretón, seria homenzarrão, homenzarrão, hombre, homem, substantivo, e aqui está no diminutivo, ilho. Tá? Se estava na dúvida a resposta, então temos aqui B, C, B, A. Nós temos o exercício para você colocar da questão 1 diz. Diminutivos, no caso, ilito, madeirinha e ossito. Se referem a quê? Você vai tentar descobrir quais são as palavras que são derivadas e estão no diminutivo. Ele está pedindo, marque o senhor, a opção correta. Você vai falar, mas você já colocou a resposta? Cuidado, às vezes nem sempre é a resposta. Então vamos verificar. Vamos ver então. Ilito seria fio pequeno. Então seria fiozinho. Madeirinha vem da palavra madeira. E ossito seria ursinho. Então aqui seria pequena madeira, ursinho e pequeno fio. Então, os derivados dessas palavras seria de hijo, não. Hijo seria filho. Madeira seria a resposta. Só que errou a primeira. Hueso significa osso. Osso. Então, falsa questão. Você vai falar, mas não é ossito? Não. Ossito significa ursinho e hueso significa osso. Então, falso. Hilo, sim, parcialmente sim. Madre, não. Madre seria mãe ou freira. Mãe ou freira. E o cio seria, então, tá? Pequeno gesto com a boca fechada, fazendo como se fosse dar um beijo, né? Fechando a boca para dar um beijo. Mas também tem várias traduções, tá? Aqui houve uma alteração aqui no computador, tá? E vamos para a letra C. Hilar seria, então, aquele fato de pegar o o algodão, né? Fazer fininho, mais fininho,
e deixar tipo linha. Então, vai engrossar, vai o quê? Pegando a linha, pode ser quando tosqueia a ovelha, e junta toda essa lã e vai o quê? Unindo, girando, tá? Com essa máquina. Hilar seria tear, hilar, tear. Mas também seria, então, virar um chumaço de algodão em linha. Madeiramento seria madeiramento. E o eco seria oco. Aqui, osso e aqui, oco. Hijos seria a resposta. Vamos ver. Hijo não. Hijo seria filho. Se fosse filho, seria correto. Madre seria mãe. Não tem nada a ver com a madeira. E osso, urso. Já apareceu parcialmente, sim. Só isso aqui está correto. Letra E, como indica aqui a resposta. Hilo seria fio, mas também pode significar linha. Se fala hilo dental, fio dental. Madeira, correto, e osso, urso. Então, correto, a letra E. Tá? Aqui, desculpa que o computador alterou aqui, sozinho. Então, exercício 1, feito. Questão 2. De novo a resposta aqui. Nos aumentativos, no caso, ombretão, perraço e cucharão, se ressenham a quais palavras indique o senhor a opção correta. Ombretão seria de hombre, seria homenzarrão. Perraço, perrão, cachorrão. E cucharão seria, a palavra cucharão significaria pela letra concha, para servir sopa. Tá? Então, aumentativo de cuchara. Cuchara seria colher. Resposta, letra A, não, porque ombro, se eu tirar o H, seria parte anatômica nossa, ombro. Perro, cachorro, seria parcialmente a resposta. Cuchara, cucharão, sim. Duas parciais. Errou a primeira. Homem, sim. Só que pera é a fruta. Homem, pera, fruta. E cucaracha seria barata. Não tem nada a ver com cucharão. Tá? Aqui, barato. Lembra a musiquinha? La cucaracha, já não pode caminhar, etc. Né? Ombro, falamos que está errado. Pera, nada a ver. Cuchara, piorou. Cucaracha, né? Cucaracha, então, barata. Letra D diz homem, sim, perro, sim, cuchara, sim. Homem, cachorro, colher. Colher. Então, a resposta é a letra D. Só para verificar, hambre significa fome. Você vê que aqui confundiram vocês. E hambre, fome. Cachorra, cadela. Perra, né? Cachorro. E cucurucho seria casquinha para colocar o sorvete. Tá? Tem gente que somente serve a bola de sorvete, uma, duas, e se delicia, né? Então, cucurucho seria, então, casquinha. Por favor, se tiverem dúvidas, manda no meu do WhatsApp, tá? Pode ser no privado também. Texto 1. Foi colocado já texto 1. Trabalhamos com a parte gramatical e agora vem a parte de texto. Leia o senhor ou a senhorita o texto 1 a seguir. La noche mágica, a noite mágica. Título, o diretor, atores, atores secundários, e continuaria a lista. Origem é da Argentina, então filme da Argentina. Duração, não foi informado o tempo que duraria. Classificação, não disponível no momento. Distribuidora, Buena Vista. Formato 2D.
Lembra que tem filme 3D, tá? Aqui é 2D. A figura aqui seria bidimensional, né? Quando se fala 3D, seria tridimensional. Estreia, olha a palavra importante, estreno, estreia. Quando? Jueves significa quinta-feira. Então, se eu falo, ayer foi jueves, ontem foi quinta-feira. Isso quando estava aqui no começo da pandemia, né? Março, né? Pandemia do coronavírus. No filme que foi apresentado, a introdução seria isso aqui. La Noche Mágica, a Noite Mágica. Então, o que você está vendo aqui, isso aqui, é o acento do A. Mágica. Mágica. Você pode rever isso aqui, nesse endereço. Texto. Tenta ler. Tenta ler primeiro. Faça a sua parte. Você vê, o texto bem simples, pequeno, só a introdução que foi meio cansativa, mas foi colocado isso na prova de vestibular para que você tenha uma noção, né? Então, como você fez a prévia da leitura do Natal, né? 24 de dezembro, traduzindo junto. Tudo parece silencioso e tranquilo. Neste lar, hogar significa lar, casa, moradia. De São Isidro. São Isidro seria o bairro, tá? Bairro. Onde mora um casal com sua pequena filha. Porém, na véspera de Natal, um ladrão, quem fez o papel de ladrão, Diego Pieretti, entrará, então ladrão, entrará para roubar a casa. Observe que em espanhol evita colocar o mesmo sinônimo. Então, hogar seria casa, lar, moradia. E casa é sinônimo. Aquilo que, então não esqueça, toda vez que você fala em espanhol, lo que, português seria aquilo. Então, se você encontrar a palavra lo que, seria aquilo que. Tá? Não esqueça. Então, aquilo que não sabe, no caso, nosso amigo ladrão Diego Pereira, ele não sabe, é que a pequena, no caso a pequena, a filha, o confundirá com Papai Noel e lhe pedirá para cumprir a sua lista de desejos. Escreva essa palavra que é importante para você. Anotou? Então, anelo significa desejo, vontade, anseio, sonhos. Tá? Se eu perguntar para alguém de vocês, né? Qual é tu anelo para o ano que vem? Lógico, sua resposta está na boca, né? O sonho é passar. Tá? Anelo significa vontade, desejo. Só que não pode ficar somente na vontade, no desejo, no anseio, no sonho de passar. Você tem que passar. E para isso você tem que estudar. Tá? Então, voltando aqui ao texto. Então, lhe pedirá cumprir a sua lista de desejos natalinos. Ele tem que cumprir esses desejos natalinos. Papai Noel aqui. Não esqueçam sempre de dar uma olhada nisso aqui para saber, né, quando foi feito, a origem, né,
O texto 1 acima, então o texto acima, que seria a página anterior, é um anúncio publicitário sobre um filme que será lançado no próximo ano. Qual é o gênero deste filme? Qual é? É documentário? Já está errado, porque não é documentário, então é falso. E outro, fala da época natalina. Poderia ser, só que não é documentário, então é falso. Drama. Não é drama, não. Pois o ladrão mata uma pessoa. Tá? Pelo que está nesse contexto, lá atrás, não fala no texto que alguém matou outra pessoa. Não. Então, falso. Limite-se ao texto. Drama, não. E outro, falso aqui. Por quê? O ladrão não comete um crime tirar a vida de uma pessoa para roubar, que seria latrocínio. Latrocínio. Então, falso. Aventura, porque Papai Noel torna-se refém do ladrão e ambos percorrem nas ruas e bairros de São Isidro. Não. Você viu que é incorreto isso aqui. Ficção científica, já que Papai Noel se transforma num ladrão? Não. Lembra que a menina confundiu Papai Noel, tá, com aquele senhor Pierrette, né? Comédia, tá melhor. Uma vez que a menina acredita que o ladrão é o Papai Noel. Sim. Então, a resposta, letra E. Opção aqui. Antes. Por que antes? Na federal foi cobrado uma questão. E ele te coloca uma imagem que não fica visível. Ficou meio borrado. Por isso colocamos ali para você. Antes, esta é a imagem. Então, olha só. Esse aqui eu tirei foto e coloquei para vocês. E está ampliado aqui. Então, imagina num papel pequeno, você não enxerga isso aqui. Tá? Então, o que nós fizemos? Remontamos o quadro, foi remontado, e ficou assim melhor. Tá? Então, isso que está meio apagado, né? Tá? Colocamos outra figura aqui. Tá? É uma montagem. Então, o que está escrito aqui? Pulsa, você digita, bate o teclado na tecla número 5, F5, para pausar. Mas vocês que jogam videogame, que alguns alunos, não são todos, mas alguns alunos que conhecem bem essa parte, F5 também significa para atualizar. Então, se você está dentro de uma rede social ou de um correio eletrônico, ele vai ter que pedir, né, para colocar F5 para atualizar. Então, as que não entraram, as notícias que não entraram e ficaram ali pendentes, ele entra. Então, você tem que clicar F5, tá? Atualizar. Então, você vê aqui, cambia o chip, troque o chip. Aqui que estava meio apagado, colocamos aí. A tua saúde, não é uma brincadeira, não é um jogo, brincadeira. Campanha do governo Vasco. Por uma alimentação sadia. Estamos vendo ali. Então, como que vai ficar? Aqui ampliando um pouco mais, então que estaria aqui. Aquilo que nós falamos, o aluno reclamou que não chegava a figura. Então, nós colocamos aqui. Cambia o chip, seria então, troque o chip. Né? A tua saúde não é uma brincadeira. Campanha do governo Vasco. Por uma alimentação sadia. Então, sana significa sadia. E aquilo que você não enxergava, ampliamos aqui, tá? Que é do governo Vasco. Tá? Eusco significa Vasco.
Our Laritza, então seria governo. Então, isso que ficou na língua vasca. Tá? A língua vasca se fala do País Vasco, que fica a fronteira com a França, norte da França. O verbo que sintetiza o objetivo do texto 2 é, então começamos no texto 2, seria analisar, está pedindo para você analisar o texto, esse contexto ali, essa figura, ou você está criticando, sintetiza o sentido criterioso, é explicativo, dá de uma maneira para conscientizar ou descrever. Qual que é a resposta? Letra A. Não. Então, conscientizar, sim. Porque se você voltar lá atrás, tá? Voltando lá atrás, tá? Ele fala para você trocar o chip. Troca o chip. A tua saúde não é uma brincadeira. Então, voltando lá atrás, tá? Analisar. Seria quase isso. Seria quase. Você está analisando, mas ele fala que o verbo que sintetiza melhor. Qual verbo? Colocar na consciência. Por quê? A tua saúde não é brincadeira. Não é um jogo. Então, a pessoa come essas comidas lixo, literalmente, como chamamos, tá? Comida papel, né? E, no fim, não alimenta. Tá? Ele mantém, só que não te alimenta. Tá? Então, a melhor resposta, letra D. Descrever significa descrever. Tá? Texto fácil, né? E o texto 3, o senhor, senhorita, atentamente, a fábula. Seria a fábula de Sopo. Qual que é? El perro, el gallo e la zorra. Português. O cachorro, o galo e a raposa. Você vai fazer a leitura sozinho, verifica as palavras, anote as palavras que você não conhece. Pronto, vamos fazermos juntos. Lembrando, por favor, para quem não está acostumado, eu deixo o texto para você tentar ler, anotar, sublinhar as palavras. Anote sempre no seu caderno, numa folha, e anote a explicação. Então, no texto 3, relembrando, diz: leia, o senhor ou a senhorita, atentamente, a fábula de Esopo, cachorro, o galo e a raposa. Faz muitíssimos anos, um cachorro e um galo ficaram de acordo, então, se possível seria puseram-se, ou no português correto seria, então, ficaram de acordo, para abandonar o triste lugar no qual moravam. Então, em el que seria, no qual moravam. Se você fala, posso colocar viviam? Sim. Moravam e viajar por todos os cantos do mundo. Então, rincón significa cantos. Você deve ter anotado essa palavra. Cansados de caminhar, chegaram a uma grande árvore. Detalhe, pessoal. A palavra árvore em espanhol é masculino. Então, em espanhol eu sempre vou falar o quê? Um árvore.
português seria uma árvore. Você vai falar, e isso aqui? A palavra gran é uma forma apocopada, truncada, seccionada, fragmentada da palavra grande. Se fosse contrário que a frase, seria então árbol grande, se fosse contrário. Mas como a palavra grande está antes do substantivo, então a regra diz, eu devo cortar. Então não posso falar grande árbol nunca, jamais. E não esqueça, em espanhol masculino. Então, nomes de árvores em espanhol, 97% são masculinas. Enquanto no português é o contrário, né? Temos mais plantas femininas do que masculinas. Então, em espanhol você fala um árvore, uma árvore. Então, cansados de caminhar, chegaram a uma grande árvore, no qual o galo, né, subiu. Então, escaramão seria subiu. Se alguém fala, posso colocar escalou? Poderia ser. Subiu ao mais alto para dormir, mais tranquilo. E o cachorro ficou recostado, ou seja, encostado, ficou encostado aos pés de tal magnífico tronco. Então, o tronco acomodava ele. No dia seguinte, como fazem todos os galos, ao ver o pôr do sol, a saída do sol, né, o amanhecer, a alvorada, o nosso galo colocou-se para cantar energicamente para anunciar a chegada de um novo dia. Uma raposa escutou seu canto e, num abrir e fechar de olhos, ficou, se alguém fala, mas está escrito você plantou, você plantou, ficou aos mesmos pés da árvore. Se tiver alguma dúvida, manda para mim no WhatsApp. Então você tem as fábulas de Esopo, você tem o cachorro, o galo e a raposa. Você vai ler agora a sequência do texto. Nós vimos a primeira parte, continuamos com a segunda parte. Tá? Não esqueça, o cachorro, o galo e a raposa. Isso significa que o texto continua aqui. Tá? Tenta ler. Agora, fazendo juntos, você viu a expressão lá atrás, que aparece nas provas de vestibular? Enquanto parece português. Não, o correto seria tão logo, de imediato, tá? Temos que ver as traduções, né? Enquanto, então significa tão logo, de imediato, viu o galo em cima, lhe gritou, ou falou em voz alta, né? Desde abaixo, que desejava, queria poder ver-lhe, encontrá-lo, no caso o galo, mais de perto, e beijar a cabeça do intérprete de tão encantadora melodia. Lembra que o galo cantou e a raposa viu e foi atrás, ficou nos pés da árvore e está falando isso aqui. Queria dar, né, na cabeça, né, e cumprimentá-lo pelo canto que fez, o canto do dia, amanhecer do dia.
Estou repetindo. Então, logo viu o galo em cima, gritou desde baixo para que queria poder-lhe vê-lo, falar com ele, mais de perto, e beijar, então é o verbo importante aqui, que faz a cena aqui, beijar a cabeça do intérprete de tão encantadora melodia, o canto do galo. Porém, no que pero seria porém, contudo, em vez de descer, o galo pediu para ele, no caso a raposa, que ele fizesse, olha o verbo importante, se você anotou isso aqui, correto, fizesse. Se alguém fala, eu vou esquecer, tudo bem, é normal esquecermos. Tá? Então, troca o H por F, C pelo Z. E toda vez que você tem a terminação era, português seria esse. Então, hiciera, fizesse. Então, repetindo, porém, em vez de descer, o galo pediu que ele fizesse antes o favor de acordar, olha a palavra aqui, despertar seria acordar, olha a palavra que está escrita aqui, cancerbero, você deve ter anotado, né? A palavra can já te lembra de cão, cachorro. E cerbero, por quê? Porque ele tinha 3 chifres. Então, era um cachorro com a cabeça que tinha 3 chifres e que cuidava as portas do inferno. Tá? Para quem gosta da mitologia grega, é muito comum aparecer essas palavras. Né? Então, carcereiro seria então aquele cachorro de 3 chifres, tá? Que cuidava as portas do inferno. Tá? No nosso português, poderia ser traduzido como porteiro. Então, acordaram o porteiro que estava embaixo da árvore. Tinha. Ou no caso que estava embaixo da árvore. Antes do que a raposa pudesse, então, fizesse, pudesse dizer algo, pudesse dizer, antes que a raposa pudesse dizer nada, literalmente algo, o cachorro, lembra que a palavra perro, cachorro, tá? Se lançou-se sobre ela, a raposa, e não lhe deixou nada mais do que, olha essa palavra aqui, ropo. Para o português seria rabo, o rabo do animal. Então a única coisa que sobrou da raposa foi o rabo. Tá? Cauda, rabo, etc. Moral da história. Toda vez que temos a fábula de Esopo, temos o quê? Moral da história. Se você não pode vencer a um inimigo poderoso, procure alguém mais forte que queira ajudar-te. Então, lembrando essa palavra importante que está em destaque, enquanto uma locução conjuntiva, em português ou espanhol seria né, tão logo que. Lembra que espanhol é sinônimo, seria tão pronto como. Se tivesse que colocar aqui tão pronto como, seria sinônimo da palavra enquanto. Tá? Em português seria logo que, assim que, quando também. Tá? No texto 3, na leitura da fábula acima, se pode inferir, concluir que a raposa faminta devorou o frango e o cachorro. Ele que devorou, comeu o frango e o cachorro. Não é a história do galo? Tem a mesma coisa de frango? Não, então falso. E não conseguiu comer nenhum dos dois, então é falso. O galo e a raposa fugiram do ataque do cachorro. O galo e a raposa fugiram? Não. Tá? Falso. O cachorro
E o galho, primeira coisa, galho significa galo. Tem a coisa a ver com galho? Nada a ver. Tá? Então, cachorro e o galho estavam seguros do que em cima da árvore? Não. Meu cachorro subiu na árvore, né? O galho estava na árvore, mas os dois não estavam na árvore. Então, falso. A raposa queria devorar o galo, mas, porém, contudo, o cachorro a impediu. Impediu quem? A raposa? Sim. Resposta à letra D, vamos marcar, nós vamos verificar o E. O canto do galo atraiu a raposa, mas o latido do cachorro o afugentou. O latido do cachorro afugentou? Não. Então, olha aqui a situação, como que estava ali. O galo cantou, a raposa queria dar um beijo, né, na cabeça, para poder pegar a cabeça, né, tá, do galo e comê-lo, né? Mas antes disso, o galo foi esperto, falou, né? Oh, vai ao lado aqui, tem um cachorro, né, o cancerbeiro, e fala com ele. Ali você sabe da história final, né? Então, falso isso aqui, tá? Aquela proposta lá atrás, tá? Então, tem o cachorro que ficou, tá, encostado na árvore, então achou mais cômodo ficar embaixo, que tinha uma fenda na árvore. Então, a resposta, a letra D. Então, a raposa queria devorar o galo, mas o cachorro impediu. Por quê? Brigaram e sobrou somente o quê? O rabo. Essa é a primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. Ih, já bateu o sinal. Desculpe, pessoal. Mas deu certinho, tá? E depois eu gostaria que você tente fazer essa parte aqui. Vou deixar como tarefa, vou mandar para vocês. Tá? Então, ali, você vai fazer a sua parte. Tudo bem? Então, pessoal, aquele abraço. Tá? Se tiverem dúvidas, não esqueça. Manda para mim no WhatsApp, tá? Pelo particular ou no grupo, porque a resposta geralmente coloco para todos. A dúvida de um, eu sempre subsano de uma forma genérica, para todas as pessoas. Às vezes a mesma dúvida pode ser de 2 ou 3 alunos. Tá? Então, por favor, mande sua dúvida. Muito obrigado, pessoal. Boa semana e estudem, por favor. Temos poucos dias, literalmente, tá, para o vestibular. Literalmente. Se não encontrar com mais alguém, por favor, boas festas natalinas e um bom ano novo. Um abraço, pessoal.